Que a paz e a graça de Jesus nos preencha durante esse tempo aqui. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a voz do pregador, o máximo que ela alcança é o ouvido das pessoas. Mas para alcançar o coração, aí é obra do Espírito Santo. Então, meu desejo é que o Espírito Santo esteja nesse momento, desde já, contribuindo para que a palavra dele possa entrar no seu coração, no seu entendimento, na sua consciência, e que ela possa realmente trazer edificação para a sua vida. Vocês estão preparados para enfrentar alguma enchente? Não, eu digo aqui agora. Enchente, tempestades, porque esse templo hoje vai encher de tempestade. Onde está o nosso irmão Tiago? Porque ele é capitão de navio. Ele está aí hoje? Está aí o Tiago. Trouxeste o teu navio, comandante? Não. E o teu barquinho está aí. Então, olha, quem não tem barquinho, procure um, porque aqui hoje vai ter muita água. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos 35 ao 41. Mas não se preocupem, porque apesar desse tempo encher de água, ninguém vai morrer afogado. Marcos 4, 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Ele quem? Jesus, evidente. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, eu quero orar agora nesse instante. Orar com você. Senhor nosso Deus, lida está a tua palavra. Ela entrou nos nossos ouvidos. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, que ela penetre profundamente na nossa consciência, de tal forma que ela venha fazer diferença na nossa vida a partir de agora. Nós oramos, confiados em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Não desanimes e nem tenha medo. Jesus está no controle. E a título de uma breve introdução, eu quero comentar com vocês sobre pelo menos 4 verdades que este texto nos apresenta. A primeira verdade é que as tempestades da vida existem. Existem, as tempestades na vida existem. Elas são reais, estão presentes na nossa vida, porque são inevitáveis. E elas chegam para todos. Elas chegam para aqueles que estão lá no palácio, elas chegam para aqueles que estão na humilde morada, elas chegam para os mais cultos, e elas chegam também para aqueles que têm pouca cultura.
As tempestades, irmãos, elas são democráticas. Por quê? Elas vêm hoje ou amanhã. São inevitáveis. Não tem como você fugir de tempestades, essas da vida. E não tem como você viver isolado no mundo. Assim como uma ilha se isola no oceano, cercada de água por todos os lados. Porque, irmãos, a vida não é um jardim de flores. Atravessamos desertos, vales escuros e enfrentamos lutas. Essa é a nossa realidade. Uma segunda verdade que esse texto nos apresenta. As tempestades, além de inevitáveis, são também imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio. Você acorda de manhã, está tudo bem. E quando vem a noite, o seu coração está triste. E às vezes até amargurado. Dominado por circunstâncias. Aconteceu um acidente com pessoas que amamos, a notícia chega, uma doença súbita que mandou alguém para o hospital, que você tanto ama. Chega a notícia de uma morte. Vem a confirmação de um prejuízo financeiro, ou de um desagrado amoroso, uma ferida nos relacionamentos, uma situação que você jamais imaginava que iria acontecer naquele dia. Mas acontece e toma você de surpresa. Vamos ver uma terceira verdade que o texto nos revela. As tempestades não são apenas inevitáveis e imprevisíveis, elas são, às vezes, incontroláveis. As coisas fogem do seu controle. Quando você pensa que está tudo na sua mão, fogem. Você quer ir para a direita, mas as coisas te mandam para a esquerda. É como se o seu barco fosse jogado com fúria. O texto que nós lemos fala isso. Para um lado em que os navegantes não queriam ir. Mas a fúria das águas mudam a direção. Você quer avançar com o barco, mas ele recua. As águas são muito fortes. E aquilo que parecia tão fácil de ser resolvido, de repente se transforma em algo que você não consegue mais resolver. Chegou no seu limite. Pode ser um filho criado com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, e que de repente entra no começo da adolescência, se envolve com coisas perigosas, amizades não aconselhadas, se desvia, começa a ouvir a palavra drogas, 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 álcool, álcool, álcool. Uma quarta verdade é que as tempestades na vida são pedagógicas. Elas nos ensinam e muito. Sabe o que significa isso, irmão? Que tudo que vem à nossa vida, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja a decisão a tomar, pode isso estar fora do seu controle. Mas tem um detalhe, nunca está fora do controle de Jesus. Deus tem um plano nessa tempestade. Tem. Deus vai usar essa experiência dolorosa de tempestade não para destruir você, mas para fortificá-lo ainda mais. Não para levar você ao naufrágio, mas para conduzir você a uma experiência mais profunda com Ele. E quando Deus nos permite passar por uma situação adversa, difícil, amarga, dolorosa, Ele quer nos trazer novas lições de aprendizado. A tempestade é pedagógica. Porque se não for assim, irmão, de outra maneira, nós não queremos aprender o que vem de Deus. Então, dito isso, a título de introdução,
peço que você aí, mantendo a sua Bíblia aberta, passemos a considerar algumas lições desses versículos que nós acabamos de ler. Qual é o contexto aqui dessa mensagem? O contexto é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando, pregando, aplicando parábolas para ensinar os seus seguidores e os seus discípulos. Parábolas do reino, que são histórias que Jesus contava para explicar algo divino, algo maravilhoso para que eles entendessem o que Jesus queria dizer. E nas parábolas, Jesus aplicava sempre situações da natureza, algo que eles conheciam muito bem. E Jesus usava aquilo como ilustração. E dessa forma, eles compreendiam melhor. Ora, Jesus falou o dia inteiro. Imagine você, seja professor ou alguém que fala o dia inteiro para uma multidão de pessoas, que dá aula o dia inteiro. Sabe o que acontece no fim do dia? Ele está exausto. Jesus estava exausto aqui nesse momento, muito cansado. Então ele entra no barco. E olha que ele pega um travesseiro. Ele já sabia que precisava descanso. Sabia que precisava de descanso. E vai lá para o fundo do barco. Lá na popa, não é assim, capitão? Lá na popa do barco. Mas antes de entrar no barco, Jesus fala algo muito importante. O que é dito para os discípulos? Passemos para o outro lado. E entrou no barco. Então, eles começaram a navegar no Mar da Galileia. Eu queria que mostrasse esse slide aí, por favor. O que é o Mar da Galileia? Eu vi essa foto, achei ela incrível. Esse é o Mar da Galileia. Que, na verdade, não é um mar, né? É um lago, Lago da Galileia, tem outros nomes também, Genezaré, Tiberíades, enfim. Mais conhecido como Mar da Galileia. Ele é um lago de águas doces que são recebidas do Rio Jordão, que nasce um pouco mais acima lá. Ele é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Uma região seca, mas o Mar da Galileia oferece água. Veja como nos arredores dele a riqueza de agricultura. O Mar da Galileia oferece tudo isso para essa região aí, a região próspera, uma região rica. Interessante que é um mar que tem somente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Não é tão grande assim. O problema é que, como ele é cercado por montanhas, de um lado as montanhas de Golã, e do outro lado as montanhas da Galileia. E aí, quando vem o vento, essas montanhas formam um corredor para esse vento sobre essas águas, um vento muito forte. Beleza da natureza, é assim, não é? E nesse contexto, eles entram nesse Mar da Galileia. Enquanto navegavam, subitamente veio esse vento. E o barco, então, é balançado de um lado para outro lado. Os discípulos devem ter pensado, olhando para Jesus lá, deixa o mestre quietinho aí, porque está cansado, ele precisa descansar. E, afinal de contas, nós somos pescadores experientes. Nós vamos conseguir dominar isso aqui? Quantas vezes já enfrentamos esse vento aqui nesse Mar da Galileia? Deixa o mestre quietinho. Irmãos, mas na medida que o vento aumentava, e eles tentando ali resolver o problema, o mar mais se agigantava diante deles. As ondas subiam e subiam, cada vez mais furiosas, e assim o barco foi se enchendo de água. E eles então recorrem a Jesus. Vão até Jesus e fazem uma pergunta que eu particularmente vejo até com um tom de censura. Eles dizem assim: mestre, tu não te importas que morramos? Ou seja, o senhor está aí a dormir, mestre, e nós aqui nessa luta. Irmãos, na nossa vida, às vezes, somos iguais a esses pescadores aqui. Reclamamos de Jesus,
Jesus, você não está vendo a minha vida, a minha dificuldade? Não está vendo o mar que eu estou a enfrentar? O Senhor está aí quieto, não me responde. E Jesus se acorda. Ele se levanta, imediatamente ele repreende o vento e repreende o mar. E diz o texto que houve grande bonança. Tudo se tranquilizou. Então Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Essa pergunta pode ser feita para nós, diante das nossas tempestades. Onde está a fé? Onde está a nossa esperança de sairmos vencedores nas nossas tempestades? Então, aqueles discípulos se olharam, olhou um para o outro e eles perguntaram: quem é este? Quem é este aí que até o vento obedece a ele? Até o mar obedece? Irmãos, nós vemos que a primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus, não foi? Mestre, não te importas que morramos? A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E vimos que a terceira pergunta foi entre os discípulos. Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Irmãos, como o texto está marcado por essas três perguntas, eu gostaria de refletir com vocês sobre essas três perguntas. Então, a primeira pergunta: Mestre, tu não te importas que morramos? Eu já disse que essa pergunta pode ser a nossa, nos dias de hoje, não é? Pode ser amanhã, façamos essa pergunta para Jesus. É a pergunta, irmãos, da angústia. É a pergunta da vulnerabilidade humana. É a pergunta das fraquezas humanas. É a pergunta de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo. E às vezes perde até a esperança. E aí não enxerga Jesus. O problema fica maior do que Jesus. Sabe quando alguém está enfrentando uma grave doença e a medicina diz que não tem mais jeito? Enfrentando uma crise conjugal e parece que não tem nenhuma solução para trazer paz? Então eu pergunto, meus irmãos, por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta com esse tom de censura? Mestre, não te importas? Não estar a ver a nossa angústia, não estar a ver o nosso perigo, não vais fazer nada. É porque alguma coisa, irmãos, não estava bem resolvida na mente deles. Tinha problema ali. Vejamos. Eles não estavam conseguindo conciliar duas situações. Uma era aquela ordem que Jesus deu, ou a palavra que ele disse: passemos para outra margem. Se Jesus falou que passemos, então ia passar. E a outra, eles não estavam conseguindo enfrentar a tempestade. Isso para eles não estava bem resolvido. Jesus disse: passemos para outra margem. Isso desapareceu da mente deles. E desapareceu também a habilidade que eles tinham de enfrentar tempestades, como pescadores experientes. Então, meus irmãos, a tempestade vem, e ela chega, e o vento contrário, então, começa a nos ameaçar. Mas com eles havia um segundo problema, que levou esses discípulos a fazer essa pergunta, nesse tom de censura. Era a urgência deles contra a demora de Jesus. Jesus está quietinho, com a sua cabeça no travesseiro, dormindo para descansar. Então, esses discípulos não conseguiram controlar essas duas situações. A angústia deles com a tranquilidade de Jesus, dormindo lá no fundo. Parece-nos que os dramas, irmãos, que nós enfrentamos na vida, é que quando a dificuldade aparece, quando a dor bate forte, quando as lágrimas molham o nosso rosto, quando a noite parece muito escura para nós, a gente grita por socorro
e nós não escutamos o retorno de voz nenhuma, somente o eco da nossa voz. Deixa eu dizer, tem situações que a demora de Deus nos aflige muito mais do que o próprio problema. Eu vou ilustrar para vocês melhor isso aqui. Lembra daquela situação de Marta? Marta, quando o irmão dela morreu, Lázaro, Jesus estava fora de Betânia há um dia de viagem. Então Marta mandou um recado para Jesus. Chamou alguém, amigo da família, olha, vai lá onde Jesus está, há um dia de viagem, chega lá e diz para ele que Lázaro está enfermo. Pronto, essa pessoa saiu da casa. Só que essa viagem, para chegar até onde Jesus estava, levava pelo menos mais um dia. E a casa de Lázaro, cada vez mais cheia de gente, perguntando para Marta se Jesus viria, porque eram muito amigos. E Jesus disse sim, e Marta dizia sim, Jesus vem. Eles são amigos, eu mandei chamar. Mas o recado que Marta mandou foi o seguinte. O recado que ele recebeu, que Lázaro tinha morrido. O mensageiro saiu de Betânia com Lázaro doente, mas quando chegou, Lázaro já tinha morrido. Aí Jesus manda um recado de volta para Marta. Marta, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Pronto, quando esse emissário chega, talvez apressadamente, ele vai dizendo para Marta, né? Olha, Marta, Jesus mandou falar para você que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Pronto, ela ficou desesperada. Porque ela sabia que ressuscitar, alguém iria ressuscitar sim. Ela tinha conhecimento dessa palavra. E Lázaro, então, já estava morto e sepultado. E para Jesus chegar lá, de volta, ele precisaria de mais um dia de viagem. Então ele chega lá na casa de Marta, 4 dias depois da morte de Lázaro. Nessa altura, irmãos, já não tinha mais solução. Está morto. E quando Jesus chega, ele não cumprimenta Marta costumeiramente, como os judeus cumprimentavam com um shalom. Ele apenas diz, Marta somente diz a ele assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma palavra de censura pela ausência de Jesus. Jesus, ó, só chegou tarde demais. Agora não adianta mais, Jesus. Nosso irmão já morreu. Mas Jesus disse, Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. E Jesus disse para ela, se você crer, verás a glória de Deus. Então nós sabemos que o que aconteceu com Lázaro. Jesus o ressuscitou, chamando-o para fora da sepultura. Irmão, talvez você está aqui hoje esperando um milagre de Deus na sua vida há anos, uma resposta às suas orações. Mas o que eu devo dizer para você é que Deus nunca chegou atrasado na sua vida. Quando ele parece chegar atrasado, é porque ele está preparando algo melhor. Está preparando algo melhor. Mas sabe por que esses discípulos estão angustiados lá no barquinho deles? É por causa de uma terceira razão. Lembram-se das 2 razões que nós já falamos? A primeira, confiar na ordem de Jesus. Aliás, conciliar a ordem de Jesus com o problema. Qual era a ordem de Jesus? Passemos para o outro lado. Eles não estavam sabendo conviver com essas 2 situações. Eles não estavam sabendo conviver com a urgência deles e com a tranquilidade de Jesus. Então, nessa terceira razão, eles não conseguiram conciliar esse silêncio de Jesus com a bravura do mar. Então eu vou lhe dizer que o silêncio de Deus muitas vezes grita mais alto nos nossos ouvidos
do que o ruído mais intenso das circunstâncias mais adversas. O silêncio de Deus fala mais alto do que o ruído mais intenso das circunstâncias adversas. Nós temos que aprender a conviver com Deus no silêncio dele. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda imediatamente. Então, irmão, quantos de nós, nas noites mais escuras da nossa vida, já gritou por socorro? E parece que não chega resposta nenhuma. Mas Deus não chega atrasado, não. Ele é pontual. Porque quando ele está em silêncio, ele não está inativo. Ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando. E trabalhando por nós e não contra nós. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e há uma grande bonança. E me impressiona, irmãos, observar que em uma ou outra ocasião, quando houve uma tempestade, Jesus estava dentro do barco. Você se lembra lá em Mateus 14, está registrado isso? Aquele que Pedro sai do barco e caminha pelas águas. Naquela ocasião, Jesus mudou a estratégia, foi diferente dessa. Aqui, primeiro ele acalma o mar, o vento, para depois acalmar os discípulos. Naquela outra lá de Mateus 14, ele diz assim, primeiro ele acalma os discípulos, para depois ele acalmar o mar. Jesus tem domínio sobre a natureza, porque foi ele que criou. É dele. Ele tem todo o domínio. Por isso que ele fala com o mar, aquiete-se. E o mar se aquieta naquele instante. E por que Jesus então mudou de estratégia se as situações eram bem semelhantes? No mesmo mar da Galileia, com as mesmas pessoas, o barquinho devia ser o mesmo. Mas Jesus aplica estratégias diferentes. É por uma razão muito simples. Jesus sabe que há tempestades na nossa vida que não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro de nós. E o nosso maior problema, então, não são as circunstâncias. É o que está dentro de nós, é o sentimento. Então, aquele que nos conhece muito bem, sabe quando é que primeiro tem que atender a solução do problema e segundo, quando ele tem que atender a solução do problemático. São duas coisas. Essas duas situações no Mar da Galileia nos ensinam isso. Há tempo em que Jesus vai resolver o problema do problema em si. Em outras situações, ele vai resolver a situação do problemático. Aquele que carrega o problema. E depois ele que acalma o mar, Jesus pergunta assim, por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? Então, irmãos, eu convido você para se transportar para aquela circunstância lá. Imagine que você está lá e fazer essa pergunta. Se eu estivesse dentro daquele barco, eu estaria com medo? Se eu fosse um deles, como é que eu estaria? Eu sei de um amigo que me contou uma experiência muito dolorosa que ele teve numa viagem de cruzeiro, que aparentemente é um navio muito seguro. Mas a viagem corria muito bem, tudo tranquilo, quando de repente grandes ondas começaram a bater sobre aquele imenso, gigantesco navio. E logo as pessoas com náuseas, começaram a se balançar pelos corredores, procurando lugar para se apoiar. Isso era um grande navio de cruzeiro. Agora imaginem um barquinho de pescador. Daqueles, naquele mar, no meio do mar, já de noite, o mar furioso batendo contra aquele barquinho, as águas entrando, a situação humanamente incontrolável. Será que você teria medo se estivesse lá, fosse um deles? Mais uma vez, eu acho que não teria medo só o irmão Tiago, pelo convívio que ele tem com águas, Ele vai nos ensinar a vencer esses medos também. Pois bem, irmãos, eu quero mostrar para vocês 4 razões que eles deveriam ter fé e não ter medo. Fé e não medo. Vamos ver? Primeiro,
eles deveriam ter fé, por causa de 4 razões, que todas 4 começam com a letra P, uma coincidência. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. O que Jesus prometeu? Passemos para o outro lado. Passemos para outra margem. Então, se Jesus disse assim, irmãos, qual era o destino deles? A outra margem. Muitas vezes Jesus nos aponta para fazer algo e nós queremos fazer diferente. Ah, não, o meu jeito é melhor. Precisamos muito, irmãos, aprender a ouvir Jesus. Muito aprender a ouvir Jesus. E vou dizer também algo importante, irmãos. A promessa de Jesus e realidade, promessa de Jesus e realidade parece que são a mesma coisa. Porque nenhuma das duas promessas cai por terra. Nenhuma das promessas de Jesus cai por terra. Em todas as promessas de Jesus, nós temos o amém. O que é o amém? É o sim de Deus. Sabe por que nós temos medo, irmãos? É porque nos esquecemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E aí nós substituímos, deixamos de entrar o medo no lugar da fé. Nós andamos pela fé. O que sustentou Martim Lutero foi essa resposta. Vivemos pela fé. Naquele contexto de vida de Martim Lutero, em que estava havendo uma total revolução de pensamentos, de princípios, ele diz, o homem anda pela fé. Bom, um segundo motivo é que eles deveriam ter fé e não ter medo, começando também com a letra P. É por causa da presença de Jesus. Jesus estava presente com eles. Quem é Jesus? O Criador do mar, o Criador do vento, o Criador da terra, o Criador do céu, o Criador do universo, o Criador de cada um daqueles que estavam ali. Será que a criatura poderia ser maior do que o Criador? Naquele contexto ali? Nunca. Será que o mar poderia derrotar o Criador do mar? Será que o vento poderia expulsar do barco alguém que criou o vento? Então, irmãos, aquele que criou todas as coisas estava lá dentro do barco. Aquele que criou todas as coisas está dentro da sua vida. Aquele que criou todas as coisas está lá na tua família. Aquele que criou todas as coisas está aqui na igreja conosco. Glória a Deus por isso. E Jesus prometeu para mim e para você o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Registrado na Santa Palavra. Porque quando nós vencemos alguma coisa, irmão, alguma dificuldade, não é porque nós somos fortes. Nós vencemos é porque o Todo-Poderoso está conosco. Às vezes nós achamos que somos fortes, né? Venci. Venceu porque o Todo-Poderoso está contigo. Se não... Um terceiro motivo para que eles tivessem fé e não medo é por causa da paz de Jesus. Imagine vocês olhando para Jesus, dormindo lá no fundo daquele barco, com a cabeça sobre o travesseiro, e o barquinho enchendo de água, e o vento balançando para lá e para cá. E olha a paz de Jesus lá naquele fundo do barco. O que Jesus está fazendo ali? Dormindo. Tranquilamente. Ora, Jesus sabia que a tempestade viria? Sabia? Sabia. Ele sabe todas as coisas. É óbvio que sim. E se ele sabia, por que dormiu? É porque ele sabia que tudo estava sob o controle dele, mesmo dormindo. Tudo, absolutamente tudo. Então, paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não sob o seu, mas sob o controle de Jesus. Você pode ter paz na tempestade,
mesmo que o controle tenha saído das suas mãos. Deus continua com as mãos no leme da sua vida. Por isso que a nossa vida parece um barquinho, não é? Em quarto lugar, motivo pelo qual eles deveriam ter fé e não medo, é por causa do poder de Jesus. É maravilhoso, irmãos, notar que o evangelista Marcos reúne ao redor dessa passagem 4 episódios que retratam o poder de Jesus. Primeiro, nesta onde ele tem poder sobre a natureza. Primeira manifestação do poder de Jesus, poder sobre a natureza. O vento escuta sua voz e o mar obedece ao seu comando. Mas notem comigo, irmãos, que em continuação ao texto que lemos, no capítulo 5, nós lemos o 4, mas no capítulo 5, Jesus desembarca do outro lado, então. Chega no destino, na região das montanhas de Golã, lado oposto de onde eles tinham saído. Ali era um território pagão, que era o território de Gadara, dentro de um cemitério, de noite. E entre os sepulcros daquele cemitério, de repente aparece um homem gritando, completamente furioso, louco, ferindo-se com pedras. Ninguém conseguia prender aquele homem nem com algemas. Irmãos, quando Jesus entra naquele cemitério, a cena era de medo, não é? Eu creio que vocês foram criando na memória, a imagem dessa situação. Num cemitério, um homem vivo de noite. Porque o que nós mais esperamos, nós não esperamos entrar no cemitério de noite e encontrar gente viva. O que está ali é gente morta. Então aquele homem, então, se prostra diante de Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele. Qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião. Porque somos muitos. Uau! E vamos explicar por que ele responde que ele era legião. Legião, irmãos, era uma corporação romana composta por 6.000 soldados. Ora, podemos dizer então que se aquele homem se chamava legião, ele estava possuído por 6.000 demônios. 6.000 demônios, capazes de sair de um homem e foram entrar em centenas de porcos. Eram muitos. Assim como os porcos também eram muitos. E ali eles se precipitaram mar adentro, mar abaixo. Então Jesus libertou aquele homem. Aquele homem passou a ser um homem transformado. E Jesus faz daquele homem um testemunho para provar 2 coisas. Primeiro, que ele tem poder sobre as leis da natureza. E segundo, que ele tem poder sobre os demônios. Até aí. Me impressiona, irmãos, me impressionou nesse texto, porque os demônios fizeram alguns pedidos para Jesus, não foi? Qual foi o primeiro pedido? Interessante que demônio não ora, mas ele pediu. Eles pediram. Qual foi o primeiro pedido? Não nos atormente antes do tempo. Ora, eu já conheci o Jesus. Não nos atormente. O segundo pedido, não nos mande para fora daqui. O terceiro pedido, mande-nos para essa manada de porcos. E Jesus atendeu a esses 3 pedidos dos demônios. Voltemos agora para o homem curado, livre dos demônios, um homem agora completamente são, liberto. Ele faz um único pedido para Jesus. Que era esse: Jesus, deixa-me ir contigo. E Jesus não atendeu ao pedido desse homem. Já salvo e liberto. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Primeiro, para provar que os demônios não são um mito. Eles são verdadeiramente existentes. Não é uma lenda. Demônios existem. Eu digo isso aqui em público porque há pessoas que duvidam que os demônios
Não, demônio existe. Segundo, para mostrar ao mundo inteiro o poder destruidor dos demônios na vida de uma pessoa. Aquele homem era o exemplo disso. Ninguém conseguia pôr as mãos nele, ele quebrava as algemas, ele era rejeitado pela família, a família não conseguia tê-lo em casa, a sociedade não aceitava ele, rejeitava. Os vivos tinham rejeitado aquele homem. Ele vivia entre os mortos, no cemitério. Para mostrar ao mundo que os demônios vêm para roubar, vêm para matar e vêm para destruir. Fizeram isso na vida daquele homem e atingiu toda a família. Terceiro, para provar ao mundo inteiro os valores da sociedade mundana. Porque os gadarenos, irmãos, ao chegarem na cena e verem aquele homem liberto, por causa dos porcos, expulsaram Jesus dali. Eles perderam os porcos deles, que era a fonte de renda deles. Ou seja, por que diz aqui valores da sociedade mundana? Para aqueles homens, os porcos eram muito mais importantes do que uma vida humana. E para provar ao mundo inteiro que quem tem poderes é Jesus. Jesus provou para aqueles homens que foram lá reclamar com ele e falaram para ele: saia do nosso território. Saia do nosso território. Irmãos, os demônios ficam se Jesus permitir. Os demônios saem quando Jesus manda. Quem domina e tem poder sobre os demônios é Jesus. Não é outro demônio, é Jesus. Quem tem as palavras, quem tem as chaves da morte é Jesus. Só Ele sabe o dia que cada um de nós vai morrer. Então Jesus prova aqui que Ele tem poder sobre os demônios. Provou para nós aqui nessa passagem. Mas quando nós continuamos seguindo na leitura de Marcos 5, Jesus manifesta o poder não só sobre a natureza, mas sobre os demônios, mas sobre a enfermidade. Marcos 5 nos mostra Jesus tendo poder sobre a enfermidade. Como? Uma mulher estava convivendo há algum tempo com uma hemorragia muito grave. 12 anos aquela mulher se esvaindo em sangue continuamente. A medicina não resolvia o problema dela. O dinheiro que ela tinha já estava acabando. Tratamentos e mais tratamentos não tiveram qualquer efeito para ela. Aí ela pensou: se eu apenas tocar a minha mão na roupa de Jesus, eu ficarei curada. E eu ficarei livre do meu sofrimento. E aquela mulher colocou isso no coração dela. Com fé. Com muita fé. E ela tocou na beira da roupa de Jesus. Naquele instante, a hemorragia cessou. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, o Filho de Deus. A última palavra. Mas ainda no capítulo 5 de Marcos, Jesus está andando no meio da multidão. Quando de repente surge um homem. Ele era chefe da segurança lá da sinagoga. Esse homem chamava-se Jairo. E ele falou: Senhor, vai comigo até a minha casa, porque a minha filha única de 12 anos está muito doente à beira da morte. Então Jesus vai caminhando com aquele homem, Jairo, entre a multidão. Quando chega na casa dele, alguém diz assim: Jairo, ela já morreu. Uau! O que aconteceu com Jairo? Desespero. Angústia, tristeza. Minha filha única já morreu. Mas Jesus olha para ele e fala assim: Jairo, não tenhas medo, crê somente. Então Jesus, ao chegar na casa de Jairo, realmente a menina estava estendida na cama, morta, aquele corpo sem vida. Então Jesus se aproxima daquela menina e fala uma expressão: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se.
Irmãos, a morte escuta a voz de Jesus. E naquele instante, a menina se levanta, ela ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre a morte. Esse é o nosso Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é vitorioso sobre a morte. Ele se levantou com um corpo de glória. Ele promete que se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Viverá eternamente. Nunca morrerá, viverá. Porque você e eu também teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor tem poder sobre a morte. Mas agora, irmãos, eu quero me voltar para o texto. Para a última pergunta do texto. E eu volto a imaginar a cena. O mar se acalmando. O barco balançando suavemente. Os discípulos estavam ali todos molhados. Um olha para o outro e faz a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, que pergunta emblemática daqueles 12 que conviveram com Jesus, vendo o milagre que Jesus operou ali. Ainda pergunta entre eles: quem é este? Podemos responder essa pergunta hoje dizendo assim: quem é este? Este é aquele que, junto com o Pai e com o Espírito Santo, antes da criação do universo, antes de traçar um plano perfeito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, este é aquele que no princípio criou todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Tanto as visíveis quanto as invisíveis. Tudo foi feito por Jesus. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este, irmãos? Este é aquele de quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram, lá desde o Antigo Testamento. Quem é esse, irmãos? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue passado no batente das portas, lá no Egito, libertou os primogênitos de Israel. Quem é este, irmãos? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Por quê? Dentro o que simbolizava o tabernáculo era a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, o vaso com o maná e aquela vara, chamada vara seca de Abraão, que floresceu lá dentro. Quem é este, irmãos? Esse é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este, irmãos? Este é o Messias prometido, este é o Filho de Deus que nasceu para ser o nosso Redentor. Quem é este, irmãos? Este é o Verbo eterno, Criador, que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Irmãos, quem é este? Este é o pão da vida, é a luz do mundo, porta das ovelhas, ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Quem é este, irmãos? Este é o cabeça da igreja. Este é o fundamento da igreja. Este é o dono da igreja. Este é o edificador da igreja. E este é o protetor da igreja. Quem é este, irmãos? Este é o nosso amado. A nossa alegria, a nossa herança, a nossa paz, a nossa justiça. Quem é este, irmãos? Esse é o Filho de Deus, que desceu da glória, pisou o nosso chão,
carregou os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, e levou todos e cravou naquela cruz. Quem é este, irmãos? Este é aquele que lá no Getsêmani suou gotas como de sangue por nós. Por amor de nós. Aquele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Este é aquele que foi espancado lá no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre si os nossos pecados. Quem é este, irmãos? Este é aquele que foi pregado na cruz, que ressuscitou gloriosamente, que está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Este é aquele que está assentado à direita do Pai. Direita é lugar de honra na cultura judaica. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, repentinamente, inesperadamente. Quem é este, irmãos? Este é aquele que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. E nós estaremos com ele para sempre. Quem é este, irmãos? Este é a razão da nossa vida. Este é o nosso glorioso Redentor. Este é aquele que diz para mim e para você: não precisa ter medo, você pode ter fé. E deve ter fé, e não medo. A ele, irmãos, a honra, a glória, o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Mas, irmãos, ainda tenho uma última pergunta. O que este sermão está a nos ensinar? O que Jesus está a nos falar com estas palavras dele? E aqui, irmãos, eu quero então fazer um convite a cada um de vocês para que faça uma reflexão pessoal. Mas uma reflexão pessoal bem profunda. Agora. Não é em casa, não. É agora. Mas antes de começar essa reflexão pessoal bem profunda, eu sugiro que, primeiramente, aquieta o seu coração. Aquieta. Deixa aí de lado por um instante. Até mesmo que você já está planejando quando sair daqui. Deixa de lado. Eu sei que tem pessoas que nessa altura, nesse momento, devem estar pensando até no almoço, que está para chegar. Deixa de lado. Espere mais um pouco. Se você pensa que Deus não te falou nada até agora, eu posso lhe dizer que Ele ainda tem algo importante para te falar. Mesmo que seja agora no finalzinho do culto. Comece a relembrar, já num momento de profunda reflexão. Se quiser, feche os seus olhos. Olhos fechados nos coloca numa profunda intimidade com Deus. Lembre-se das tempestades que você já enfrentou. Veja se essas tempestades te deixaram marcas, cicatrizes, que estão aí no seu coração e que ainda não estão curadas. Ah, mas lembre-se também das vitórias alcançadas. Lembrando-se das tempestades que venceu com bravura e com fé em Jesus. Porque, irmãos, porque as tempestades da vida existem, estão presentes na nossa vida, são inevitáveis e chegam para todos. São também imprevisíveis, chegam sem aviso prévio. Muitas vezes elas são incontroláveis. As tempestades da vida são também pedagógicas, elas nos ensinam muito. Irmão, sabe o que significa isso? As tempestades podem tirar o nosso controle sobre elas, mas não estão fora do controle de Jesus. Se há alguém aqui que está enfrentando uma tempestade, mesmo estando debaixo deste teto, desta cobertura, os ventos do mal estão a balançar o seu barquinho, volte-se para Deus.
Reconcilie-se com ele. Segundo Crônicas 7, 14 e 15, tem um ensinamento maravilhoso que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E Deus ainda completa com a seguinte mensagem: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ainda, irmãos, eu quero orar com você. O culto não terminou. Eu quero orar com você. Então, feche os seus olhos mais uma vez. Porque, irmãos, Jesus está aqui nesse lugar. Ele conhece tudo e sonda a todos. Louvado seja Deus por isso. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, Ele é a ressurreição e a vida. A nossa vida é como um barquinho muito frágil, navegando em águas turbulentas, que todos os dias enfrenta a fúria dos oceanos, que são representados pelos desafios, pelas nossas aflições, pelos nossos medos. Jesus, eu te peço, vem e sopra sobre nós ventos de bonança e alivia os nossos sofrimentos. Mas, principalmente, ajuda-nos a fortalecer a nossa fé em Ti. Que o Teu sopro, Jesus, traga ânimo e coragem para o Teu povo. Abençoe o Teu povo, Jesus. Renova o coração do Teu povo. Alegra o Teu povo, Jesus. Nossa súplica está nesta oração que todos nós fizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, meu desejo é que esta mensagem possa encontrar um lugar bem específico no fundo do seu coração, sem tempestades. E se elas vierem, Jesus está contigo. Ele está no controle da tua vida. E que nós possamos reconhecer que sem Ele nós podemos naufragar. O nosso barquinho, a nossa vida é muito frágil, mas Jesus é todo poderoso para nos sustentar. Então que essas palavras possam produzir no coração de cada um de nós frutos, verdadeiros frutos de valores eternos, que possam ser colhidos mais lá na frente na nossa vida, quando terá uma colheita muito abundante. Que o Senhor nos abençoe.